verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e absolutamente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem. Muito cuidado com isso. Não é porque ele se encarnou que ele, eu sou parte Deus e eu sou parte homem. Nem que seja o resultado de uma mistura confusa do divino com o humano. Ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Então, não é uma parte de Deus que se encarnou. Há um pedaço foi lá para encarnar. Não, é Deus todo. E é o homem inteiro. Há uma parte, metade de Jesus é Deus, metade de Jesus é homem. Ali colocou a natureza humana igual a gente coloca numa panela, né? Vou colocar ali 200 gramas de divindade, 200 gramas de humanidade, vão misturar, vão ver o que vira. Não, não é isso. Não há mistura e não é uma parte de um e parte do outro. Deus está inteiro ali e o homem está inteiro ali, sem mistura e sem que seja parte de Deus e parte do homem. Olha lá, ele se fez verdadeiro homem, permanecendo verdadeiro Deus. Ele deixou em algum momento de ser Deus? Não. Mas permanecendo Deus, ele assumiu a natureza humana completa. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa verdade da fé teve a igreja de a defender e clarificar no decurso dos primeiros séculos perante heresias que a falsificavam. Então, essa verdade foi falsificada por algumas heresias. E essas heresias que a gente vai falar a partir de agora, que são importantes. Para a gente entender quem é Jesus, a gente tem que primeiro compreender quem não é Jesus. O que Jesus não é? Que a igreja combateu ao longo de alguns séculos. Então, vamos ver algumas delas. Primeira coisa, as primeiras heresias negaram o quê? A humanidade verdadeira de Cristo. É chamado docetismo gnóstico. Então, à medida que a gente for falando, a gente vai colocar aqui no quadro para vocês terem o quadro completo das heresias. Então, nós temos aqui, a gente vai colocar aqui heresias. Juscelino vai lembrar a aula dele de Cristologia, que a gente vê esse quadro aqui de heresias. A primeira heresia foi logo o quê? O docetismo. É uma palavra doce, mas não tem nada de doce aí, né? O docetismo, ele negava o quê? Docetismo, ele nega o quê de Jesus? A gente fala, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, certo? O docetismo, ele nega o quê? O docetismo nega o quê? Ó, eu vou colocar aqui, Deus e homem, tá? Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Agora, ó, Jesus não é verdadeiro Deus. A gente viu lá, ó, Jesus, vamos ver aqui. Ó, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu tenho que falar essas duas coisas, que Jesus é Deus e que Jesus é homem. O que o docetismo nega? Olha o que a gente acabou de ler aqui, ó. Docetismo nega o quê? A humanidade verdadeira de Cristo. Então ele nega que Jesus é verdadeiro o quê? O docetismo nega a humanidade de Cristo, então nega que Jesus é verdadeiro
homem. Olha o que o docetismo faz, ó. Entenderam? O docetismo fala que Jesus é Deus, mas ele não é homem. Ele nega a humanidade de Cristo, ele não é verdadeiro homem, ele é só Deus. Certo? É a primeira heresia em relação a Cristo é o docetismo que nega a humanidade de Jesus. Ou seja, ele não é que Jesus seja verdadeiro homem, ele até admite, ó, Jesus é Deus, mas ele não é homem de verdade. Ele não assumiu de verdade a humanidade. Ele não tem a natureza humana, né? E aí, a fé cristã insistiu sobre a encarnação do Filho de Deus. E a gente tem lá, por exemplo, a primeira carta de João 4:2. 1 João 4:2, que diz o seguinte, 1 João 4:2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo na carne. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio na carne, ou seja, Jesus Cristo é homem. Então, essa heresia surgiu ainda quando a Escritura estava sendo formada, né, redigida. Então, eu vou colocar tipo uma setinha aqui, uma flechinha aqui, porque quem combateu essa heresia foi a própria Sagrada Escritura, como a gente tem lá o texto, 1 João 4, 2, 3. Ou, se quiserem, né, o próprio texto de João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ou, se quiserem, 2 João 7. 2 João 7 também. 2 João 7, a segunda carta de João só tem um capítulo, versículo 7. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos enganadores que não confessam Jesus Cristo vindo na carne. Então, essa heresia aqui surgiu no tempo em que João estava escrevendo suas cartas, e ele aproveitou já para defender a fé católica, né, a fé da igreja, combatendo a heresia do docetismo. Porque essas heresias que fala João é justamente o docetismo. E o docetismo nega a humanidade. Então, João vai falar, não, peraí, a gente tem que afirmar a humanidade de Jesus. Tudo bem? É sempre assim, gente. Jesus... O povo não quer. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Negar que Jesus é verdadeiro homem já foi a primeira heresia chamada docetismo, gnóstico, e que foi combatido por João no Evangelho e nas cartas dele. Jesus veio na carne. Por isso que João fala, agora que eu estou entendendo, por que João fala tanto que Jesus veio na carne? É porque já começou a surgir heresias que negavam a humanidade de Jesus. Beleza? Mas não parou por aí. Até hoje, né? A partir, presta atenção agora, do século III, a igreja teve de afirmar contra Paulo de Samosata, tem gente que fala Samosata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Aí já temos uma outra heresia. Heresia número 2. Essa heresia é chamada de adocionismo.
ele falava que Jesus não é filho de Deus por natureza, mas Jesus é filho de Deus por adoção. Jesus foi adotado. Nós sabemos que nós somos filhos adotivos e Jesus é filho por natureza. Então, gente, o que o adocionismo negava? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas o adocionismo negava o que, então? Nesse caso aqui, Jesus não foi filho por natureza. Não foi? Ele não tinha natureza divina. Ele foi filho por adoção. Ele foi um homem como qualquer um de nós, mas que no momento do batismo, olha lá, no momento do batismo, Deus o adotou como filho, mas ele não é filho por natureza. Não tem a mesma natureza de Deus. Ele foi adotado, é um homem que foi adotado como filho de Deus. O que está negando aí? A divindade ou a humanidade? Muito bem, está negando que ele é Deus. Ele fala, Jesus é homem que foi adotado por Deus, como qualquer um de nós. Mas ele não é Deus. Ele não é filho por natureza. Estão entendendo aqui a heresia? E aí, qual o concílio que combateu essa heresia? Que o catecismo falou, acabou de falar ali. Qual o concílio que combateu? Está aqui, ó. Não, gente, aqui, ó, número 465. Contra Paulo de Samosa, está aí um concílio reunido em? Antioquia, no ano 268, tá? 268. Já estamos aí no século III. Então, vocês estão vendo que ora alguém aparece negando a humanidade, ora alguém aparece negando o quê? A divindade. E a igreja sempre confessou as duas coisas. Professou que Deus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa parte a gente vai devagar para vocês entenderem o que está acontecendo, né? São heresias e que depois a gente tem a defesa da fé por parte da igreja, aqui na Sagrada Escritura, aqui no Concílio de Antioquia. Eu vou até colocar aqui concílios, para vocês entenderem, porque a partir de agora são os concílios que vão combater essas heresias. Brilhante? Só que não parou por aí. Não parou por aí. Vamos dar mais um passo. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou no seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, homoúsios. E condenou Ário, o qual afirmava que ele seria de uma substância diferente da do Pai. Então a gente tem aí a heresia e veio lá do presbítero, do padre Ário, que é o arianismo. Aí, de novo, a gente tem aqui D e H. O que Ário negou? A divindade ou a humanidade? Ele falou a natureza do Filho é diferente da natureza do Pai. O Pai é de que natureza mesmo? Divina. Se o Filho não tem a natureza do Pai, então o que Ário negou? Brilhante, Madá. Ário nega a divindade. Ele fala, o Filho não tem a natureza do Pai, é uma substância, né, ou natureza diferente.
Se o Pai é natureza divina, então o Filho, sendo de natureza diferente, não tem a natureza divina, ou seja, Ário negou aí a divindade de Jesus. Contra Ário, nós temos aí que concílio que combateu a heresia do arianismo. Agora sim. Deixa eu colocar aqui igual aos outros. Foi o concílio de Nicéia, no ano de 325. Fechou com chave de ouro. Daí desse concílio que a gente tem. Gerado, não criado, consubstancial Pai. Daquele credo niceno-constantinopolitano que a gente professa aos domingos, que é uma outra opção. Tudo bem? Vocês estão vendo que as heresias, ora, elas negam a humanidade, ora nega a divindade, mas a fé da igreja sempre foi nas duas naturezas de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A fé da igreja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vocês têm que entender isso. E diante dessa fé, né, as pessoas foram ou negando a divindade ou negando a humanidade. Se eu creio numa parte, não creio no todo, a heresia é isso, né? Eu creio numa parte, eu não creio no todo, né? Ou ao desvio da verdade da fé. Então, gente, o que Ário falava? Olha aqui, ó, que a natureza de Jesus é diferente da natureza do Pai. O Pai é a natureza divina, Jesus, por ter a natureza diferente, então ele não é Deus, não tem a natureza divina, tá? E a fé da igreja fala que eles são de igual natureza. A natureza de Jesus é igual à natureza do Pai. Por isso que ele usa esse termo homoúcios, que é consubstancial. Por isso que a gente professa domingo, consubstancial. Lembrando da igreja que combateu a heresia, que falava que não era consubstancial, era substância diferente. Por isso, quando a gente agora rezar o credo, né, professar a nossa fé, a gente, consubstancial, eu sei porque que a igreja, a gente está professando essa palavra domingo, na missa. Agora eu sei, porque Jesus é a mesma substância. E está falando aqui contra Ário, presbítero Ário e seus seguidores, que professavam que a natureza de Jesus, a substância de Jesus, era diferente da natureza e substância do Pai. Por isso que agora a gente, domingo, professa que Jesus é consubstancial ao Pai, porque a natureza dele é divina, porque ele é Deus. E é igual à natureza do Pai, que é divina também. Agora quando vocês vão lembrar dessa aula aqui, quando vocês rezarem. E lembrar quem que a igreja está combatendo. O arianismo, que negava a divindade de Jesus. Tem gente que vê isso aqui e passa batido, gerado, não criado. Ai, meu Deus, que quanta palavra difícil que eu não sei nada. Isso aqui a igreja podia facilitar. Tira essas monte de palavras, mas elas têm uma razão de estar ali. Elas têm um significado muito forte de estar ali. A igreja está professando a fé na divindade de Jesus. Só que não parou por aí. Aí veio Nestório, nesse caso um bispo, com outra afirmação. Ele falava o seguinte, que Cristo é uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Então, Nestório falava, a gente sabe que Jesus é o quê? É Deus e homem, né? Mas ele é quantas pessoas? Vocês estão falando, mas não está assim muito seguro não, né? Por isso que é bom estudar essas heresias para tirar a dúvida. Primeira coisa, vou ler, depois a gente... Perante esta heresia, São Cirilo de Alexandria
e o terceiro concílio ecumênico em Éfeso, 431, confessaram que o Verbo, unindo na sua pessoa uma carne animada por alma racional, se fez homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito, ou seja, não tem outra pessoa, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde que foi concebida. Ou seja, Jesus Cristo é uma pessoa, a gente sabe. Deus não é Pai, é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que Nestório falava? Que em Jesus não tem uma pessoa, mas em Jesus nós temos duas pessoas. Então a Trindade não seria três pessoas para Nestório. A Trindade seriam quatro pessoas, que é o Pai, o Filho, pessoa humana, o Filho, pessoa divina, né? E o Espírito Santo. Na verdade, a pessoa humana ele tira fora da Trindade. É uma outra pessoa humana que se uniu à pessoa divina. São duas pessoas aí. Então, nós temos aí o nestorianismo. A maioria das heresias são de padres ou bispos. O que o nestorianismo falava? Que tinha o quê? Duas pessoas. Aqui ele não negou a divindade e a humanidade, mas ele falou que tem uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então, Deus aqui e o homem. Porque até então, essa divindade e humanidade estão numa pessoa só. Tá? Aqui tem uma pessoinha só, aqui tem uma pessoa só, aqui é uma pessoa só. Aqui ele fala o quê? São duas pessoas. Não é só a natureza humana e divina, que ele falava, não, tem a natureza humana e divina. Mas a natureza humana é da pessoa humana de Jesus, então tinha Jesus homem e Jesus Deus. São duas pessoas. Quem combateu essa heresia? Foi o concílio ecumênico de Éfeso, no ano de 431. E tudo isso aqui por causa de Nossa Senhora. Porque ele chegou lá na cidade onde ele era bispo, patriarca, e todo mundo falava, não, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Mas que rolo é esse aí? Não, Maria não pode ser mãe de Deus. Deus sempre existiu, Nossa Senhora nasceu num tempo, como que ela é mãe de Deus? Aí ele falava assim, ela é mãe da pessoa humana de Jesus, não da pessoa divina de Jesus. Entendeu? Para não falar Maria que é mãe de Deus, ele falou que Jesus tem duas pessoas. Ela é mãe dessa pessoinha aqui, ó, pessoa humana, não da pessoa divina de Deus, de Jesus. Então ele falava que Jesus tinha duas pessoas. Para falar que Nossa Senhora é mãe da pessoa de Jesus, pessoa humana, e não da pessoa divina. Né? Então ele colocou em Jesus duas pessoas, para não falar que Maria é mãe, né? Porque se eu falar assim, Maria é mãe da natureza humana, ok, tudo bem, ela é mãe da natureza humana, mas da pessoa de Jesus, ela é mãe de Jesus. Eu não tenho como dividir uma pessoa em duas. Então, para poder falar que Maria é mãe de Deus, ele falava, não, tem duas pessoas aqui, a pessoa humana, que tem Maria como mãe, e a pessoa divina. Só que o concílio, a igreja falou, não existe duas pessoas em Jesus.
Existe só uma pessoa. Essa pessoa, ela é divina ou é humana? A humanidade, ou seja, a natureza humana de Cristo, não tem outro sujeito, ou seja, outra pessoa, senão quem? A pessoa divina do Filho de Deus. Então, quando a gente fala da pessoa de Jesus, a gente tem que falar que o Concílio de Éfeso fala de uma pessoa divina. Essa pessoa divina, o Filho de Deus, assumiu a humanidade, a natureza humana. Mas não é uma pessoa humana, é pessoa divina, porque Jesus é Deus, desde sempre. E essa pessoa que é divina, assumiu, sem deixar de ser Deus, assumiu a natureza humana. Então, a natureza é divina e a natureza humana, ela assumiu, mas é uma pessoa divina, a pessoa divina do Filho de Deus. Quando a gente fala de natureza, a pergunta que a gente faz é a seguinte: o que é Jesus? Com relação à natureza. O que é Jesus? Jesus de natureza humana e Jesus de natureza divina. O que é? Agora, quando a gente pergunta em relação à pessoa, é diferente a pergunta, é quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é uma pessoa divina. Jesus é Deus, uma pessoa divina. Por isso, quando a gente fala, Maria, ela é mãe da natureza humana, mas a gente não fala, ela é mãe da natureza humana, ela é mãe de uma pessoa. Essa pessoa é o Filho de Deus, é Deus. Então, é por isso que a gente fala, ela é mãe de Deus. E por isso que esse concílio proclama, é um primeiro, vamos dizer assim, dogma mariano, e o título, um dos títulos marianos mais importantes, é o quê? Que Maria é mãe de Deus. Ué, mas Jesus não é de natureza humana? Mas ninguém fala, a Celisvane é mãe das células do Davi. A gente fala que ela é mãe do Davi. Ela é mãe da natureza de Davi. Ela é mãe do Davi, da pessoa de Davi. Então, quando a gente pergunta, é mãe de quem? É mãe de Deus, porque Jesus é uma pessoa divina. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Desde o momento da concepção. Quando Deus assumiu a nossa carne, Ele assumiu a nossa natureza. Então, ela é mãe da natureza humana de Jesus, óbvio, porque a natureza divina é pré-existente, desde sempre ela existiu. Ah lá, gerado, não criado. Mas, quando a gente fala que é mãe de alguém, a gente não fala que é mãe da natureza, ou das células, não, ela é mãe da pessoa, por isso que ela é mãe de Deus. Porque a pessoa de Jesus é uma pessoa divina. Não esqueça mais isso, porque a pessoa de Jesus é a pessoa divina. E essa pessoa divina do Filho de Deus que assumiu a natureza humana. Olha como que é importante. Aí tem que perguntar aos que não creem, não têm a nossa fé, quem é Jesus para ele? Pergunta, como é que é a pessoa de Jesus para vocês? E a natureza de Jesus? Porque às vezes, essas heresias vão e voltam na história. Por isso que é tão importante a aula de hoje, porque a gente está tocando o fundamento da nossa fé. Jesus não são duas pessoas, e Jesus não é uma pessoa humana, é uma pessoa divina que assume a natureza humana, divina e humana. E por isso veio o primeiro dogma mariano, 431, falando que ela é mãe de Deus. Sim, porque Jesus é uma pessoa divina. Ninguém fala, ela é mãe da natureza humana. Fala, mãe de quem? Nossa Senhora é mãe de quem? É mãe de Deus. Por isso a igreja, aqui nós temos o quê? Uma pessoa, na história falava que Jesus é uma pessoa humana unida à pessoa divina. Qual é a fé da igreja? Jesus é uma pessoa divina. Uma pessoa divina. Com duas naturezas, mas é uma pessoa só, gente. Cuidado para não falar duas pessoas aí. Brilhante? Vamos ler aqui e depois a gente preenche um pouquinho ali.
nós temos aí os monofisitas afirmavam que a natureza humana tinha deixado de existir como tal em Cristo, sendo assumida pela sua pessoa divina do Filho de Deus. Aqui ele fala que existe quantas pessoas? Uma pessoa que assumiu de tal forma a natureza humana que a natureza humana, acabou, não existiu mais. Confrontando-se com essa heresia, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia, no ano de 451, confessou: na sequência dos Santos Padres, ensinamos unanimemente que se confesse um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente perfeito na divindade e perfeito na humanidade. Por quê? Porque os monofisitas falavam assim, que a natureza divina englobou a natureza humana, de modo que a natureza humana, sumiu. O que a gente tem que cortar ali, segundo os monofisitas? O que eles negam aqui? A humana, muito bem, riscou a humana. Porque eles falam que a pessoa divina englobou, a pessoa divina assumiu, só que fez com que a natureza humana sumisse. Ele assumiu de tal forma que a natureza sumiu mesmo. A pessoa divina que está aqui, vamos colocar uma pessoinha aqui, Então eles falam, olha, a pessoa divina assumiu de tal forma a natureza humana que ela sumiu. Mas eles falam que desde a encarnação, tudo, Jesus, quando a pessoa divina assumiu a natureza humana, ela naquele instante já sumiu. Então, o que a gente, para os monofisitas, mono quer dizer um, physis, natureza. Então, a natureza só tem uma, que é a natureza divina para eles. Está certo isso aqui? A igreja tem que se pronunciar. E a igreja se pronunciou como? Com o concílio de Calcedônia. Muito bem, Madá. Concílio de Calcedônia, que foi 20 anos depois do de Éfeso. 451. Brilhante. Está vendo aqui? Ele parece com qual heresia essa aqui? Que nega a humanidade? Com docetismo. Que nega a humanidade também. Só que ele vem em outro século. Século V. Tá? Vocês viram que parece um pêndulo? Ora nega uma coisa, ora nega outra. A história é assim, igual um pêndulo, Ora nega a humanidade, ora nega a divindade. Não, Jesus é só homem, não é Deus. Não, agora Jesus é só Deus, não é homem. Não, agora Jesus são duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. Então o pêndulo deu uma paradinha para falar. E assim vai. E aí continua o concílio de Calcedônia, olha lá. Sendo o mesmo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai pela sua divindade, consubstancial a nós pela sua humanidade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Hebreus 4:15. Então aqui, uma hora que eles tinham negado a divindade, que o arianismo falou, ele não é consubstancial ao Pai. Aí o concílio falou, peraí, ele é consubstancial ao Pai. Aí os monofisitas, ele não é consubstancial a nós, ele não tem a mesma natureza que a gente. Aí o concílio falou, peraí, ele tem a mesma natureza, ele é consubstancial a nós. Ele é consubstancial ao Pai e ele é consubstancial a nós, ou seja, ele tem a mesma natureza divina do Pai e tem a mesma natureza humana que nós temos. Então, ele é consubstancial ao Pai, consubstancial a nós. E a passagem bíblica lá, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E olha que interessante,
Eles professa a fé que foi afirmada anteriormente. E fala, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Fala aqui, consubstancial ao Pai. Quem falou isso? Foi o concílio de Niceia, né? Consubstancial a nós agora o concílio de Calcedônia. Então, a fé vai tendo alguns acréscimos importantes à medida que vão surgindo algumas heresias. Vai ficando mais enriquecida com essas afirmações. E olha lá, um só e mesmo Cristo, Senhor nosso, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é abolida pela sua união. Antes, as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas numa só pessoa e numa só hipóstase. Por isso que a gente chama de união hipostática, porque na pessoa de Jesus, na hipóstase, ou seja, na pessoa de Jesus, nós temos a natureza humana e a natureza divina. Estão divididas, aqui é a natureza humana, aqui é a natureza divina. Tem divisão entre elas? Não. Tem separação? Você fica para lá, natureza humana. Opa, natureza divina, sai fora. Tem separação? Não tem, gente. Tem confusão? Não sei o que é o que. Não, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, né? E cada uma com as propriedades próprias. Então, a natureza humana, ela adoece? Fica doente a natureza humana? A natureza humana fica doente? Se nós ficamos, a de Cristo também fica, doente fica. A única diferença é o pecado, que aliás não faz parte da natureza humana no plano de Deus. Mas pecado entrou no mundo. Mas a propriedade são salvaguardadas de cada natureza. Então a gente sente sono? Cristo sente sono? Humanamente falando, sim, porque a propriedade de cada natureza ficou salvaguardada. Se a gente espirra, Cristo espirrava também. Ficava com gripe, ficava doente, às vezes tinha febre, Nossa Senhora ia lá cuidar. Por quê? Propriedade da natureza humana, está escrito aqui. Não, eu vou assumir a natureza humana, mas só a parte dela. Né, a parte boa. Agora o negócio de ficar doente, ter que ir ao banheiro, sentir dor, essas coisas, não, Jesus assumiu todas as propriedades. Se nós sentimos sono, Jesus sentiu sono também. Ele não estava dormindo lá no barco, no meio da tempestade, significa que ele está muito cansado. E as ondas batendo, e a água, e ele lá no travesseirinho, dormindo. Porque ele estava cansado, sentia sono, né? Se a gente fica doente, ele fica, né? Estava sujeito também à doença. Gripe, sede, ficou com sede, sol do meio-dia lá, um solzão, parou lá no poço para pegar água, não foi? Aí pedindo água lá para quem? Samaritana, e Jesus pediu água, está com sede. Ela até achou estranho, um judeu pedindo alguma coisa para um samaritano, e aí entrou naquele diálogo. Então vocês estão vendo, Jesus está sujeito às propriedades da sua natureza. Ele não assumiu a natureza humana não tem tudo isso. A única coisa que ele não assumiu foi o pecado, o resto foi tudo. Diz ali, em tudo. A gente espirra, fica doente, fica com fome, com sede, com sono, cansado, assumiu tudo, menos o pecado. Deus que conhece tudo, Ele conhecia os corações, até o que estava lá escondido, né? Por exemplo, naquele episódio que desceram o paralítico, Jesus já estava, né, sabendo o que estava passando no coração das pessoas ali,
Então, ele tinha todas as propriedades como Deus, mas também todas as propriedades como homem. Tá? Depois do concílio de Calcedônia, a gente está em Calcedônia, no ano de 451, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Então, pegaram a natureza e falaram que a natureza é um sujeito pessoal, ou seja, é uma pessoa. Contra eles, eu já vou explicar melhor, o Quinto Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla, em 553, confessou a propósito de Cristo: não há nele senão uma só pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é um da Trindade. Então, o que eles falavam? Está aparecendo a heresia. Qual que parece esse aqui? Nestorianismo, né? Eles falavam o seguinte, que a natureza humana é uma pessoa. Essa pessoa é o quê? Humana. A natureza humana, algumas pessoas falaram assim, a natureza humana de Jesus é uma pessoa humana. Eles falavam então que havia o quê? Duas pessoas. Como os concílios já tinham falado que a natureza, que tinha a pessoa divina e a natureza divina, falaram, não, então peraí. Então, se tem a pessoa divina e uma natureza divina, eles fizeram da natureza uma espécie de pessoa. Então, eles foram um pouquinho nestorianos, né? Eles retomaram o nestorianismo e colocaram mais uma pessoa para Jesus. Aqui são duas pessoas, né? A divina e agora a humana, falando que a natureza humana de Jesus era uma pessoa. Então, eles retomaram o quê? O nestorianismo, falando, ó, a natureza humana de Jesus é uma pessoa humana. Transformaram a natureza humana num sujeito. Porque até então a gente tinha o quê? Jesus é uma pessoa divina com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Eles pegaram a natureza humana e transformaram numa pessoa. Ou seja, retomaram aí o nestorianismo. E aí veio um outro concílio, para encerrar, que é o concílio de quem? Constantinopla, no ano de 553. Olha lá, praticamente aí um século, mais de um século depois, né, vamos dizer, um século depois, eles surgiram de novo com o nestorianismo, falando que a natureza humana tinha se tornado uma pessoa. E aí falaram de novo do nestorianismo, foi combatido em Constantinopla no ano 553, que confessa o seguinte, gente: não há nele senão uma só hipóstase, ou seja, uma só pessoa. Não tem duas pessoas em Jesus, só tem uma só, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é um da Trindade. Essa expressão é importante também. Unus ex Trinitate, ou seja, um da Trindade, ou seja, é uma pessoa divina, é a pessoa do Filho de Deus. Esse concílio, ele ocorreu em Constantinopla. Só para vocês terem ideia, Constantinopla está aqui, ó. Então, olha onde é que ocorreu o concílio, em Constantinopla, que já é a parte europeia. A Turquia é mais aqui, ó. Ele tem um chamado Estreito de Bósforo aqui, que divide a Europa da Ásia. E aqui nós temos a cidade Calcedônia, porque Calcedônia fica de um lado, e Constantinopla do outro. Mas a maioria são cidades marítimas, né? Onde tem os portos lá. Então,
nós tivemos, o primeiro concílio aconteceu onde? Concílio de Antioquia, né? Primeiro concílio de Antioquia contra o adocionismo, ele negando a divindade de Jesus, falando que Jesus foi adotado. Depois nós tivemos o concílio de Niceia, acho que não sei, Niceia está aqui, ó. Concílio de Niceia, que falou que Jesus é consubstancial ao Pai, falou da divindade de Jesus. Depois nós fomos para Éfeso, depois nós fomos para Calcedônia, que fica do outro lado do estreito, que falou da divindade e humanidade de Jesus, Jesus Deus e homem, contra os monofisitas que negavam a humanidade, e depois Constantinopla, que falou que Jesus é uma só pessoa, contra aqueles que falavam que que a natureza humana é um sujeito pessoal, né? Ou seja, a natureza humana é uma pessoa. Não, Jesus não tem duas pessoas, Jesus é uma só pessoa, divina em duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Foi aqui em Constantinopla que eles professaram essa fé contra aqueles que falavam que a natureza humana de Jesus tinha se tornado uma espécie de sujeito pessoal, de uma pessoa, espécie de pessoa. Não tem espécie nenhuma de pessoa. Jesus é uma só pessoa. Então, eles, de alguma forma, retomaram o quê? O nestorianismo, falando que Jesus, a natureza humana, tinha se tornado uma pessoa. Tá? Então, aqui para terminar, tudo na humanidade de Cristo deve ser atribuído à sua pessoa divina como seu sujeito próprio. Não só os milagres, mas também o sofrimento e a própria morte. Porque eles falavam, como é que Deus morre? Deus não morre, não tem condição de Deus morrer. Como é que a pessoa de Deus morre? Por isso que eles negavam, falavam que a natureza humana é outra pessoa. Quem morreu na cruz não foi a pessoa divina, foi uma pessoa humana. Quem sofreu, como que Deus sofre? Não foi Deus que sofreu, a pessoa divina de Deus. Foi a pessoa humana de Jesus que sofreu. E o concílio foi contra. Não, aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória, e um da Santíssima Trindade. Então, uma pessoa divina, uma pessoa da Santíssima Trindade sofreu, um da Trindade morreu na cruz. E essa pessoa é o Filho. Aí eles quiseram, né? Por quê? Porque eles quiseram entender racionalmente, mas como que Deus vai sofrer, gente? Como que a pessoa divina sofre? Aí, o que eles falavam? Não, a natureza humana, ela é uma outra pessoa. Foi a pessoa humana que foi crucificada, a pessoa humana que sofreu. A pessoa divina fazia milagres, a pessoa divina pregava, mas a pessoa humana que sofreu. O concílio falou, não, foi a pessoa divina que sofreu na cruz. Porque só tem um da Trindade que sofreu, né? Então, a igreja confessa, isso aqui é tudo da mesma fé, tá? A igreja confessa que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem inseparavelmente. Não tem como separar, porque está numa só pessoa. Essa pessoa é divina ou humana? Divina. Não, a pessoa é divina. Falar que a pessoa humana, você já está caindo no nestorianismo, tá? Muito cuidado. Foi pegadinha, né, Ana Rosa? Falar que a pessoa humana já cai na heresia. É uma pessoa divina, verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, nosso irmão, e sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Aí vem a frase aqui de São Leão Magno. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. O que ele era? E assumiu o que ele não era? Ele não era homem, e ele assumiu a nossa humanidade. Ele assumiu o que ele não era homem, mas ele assumiu a natureza humana. Então, ele permaneceu o que era e assumiu o que não era. Vocês estão entendendo? O que morreu na cruz? Natureza humana, óbvio, porque Deus não morre. Mas eu não posso falar o que morreu na cruz, eu tenho que perguntar quem morreu na cruz. Por isso que eu não posso separar. O que eles quiseram fazer aqui, ó? Separar,
transformar a natureza numa pessoa. Para quando a gente perguntar quem morreu na cruz, fala, foi a pessoa humana de Jesus. A igreja falou, não, foi a pessoa divina de Jesus que morreu na cruz. A gente sabe que quem morreu na cruz foi a natureza humana, mas numa pessoa divina. Não tem duas pessoas, mas é uma só. A gente vai retomar isso aqui depois e seguir adiante nas heresias, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.